concurso para médico do estado. Fui designado para o Hospital Getúlio Vargas Filho, e nessa ocasião eu cheguei até a ser diretor de lá. Mais tarde eu fiz concurso para livre docência da Universidade Federal do Rio de Janeiro e posteriormente eu fui transferido para professor titular em função da livre docência. Eu fui livre docente da Universidade Federal Fluminense, livre docente não, professor titular da Universidade Federal Fluminense, onde eu me aposentei no ano de 1971. Fui chefe da hematologia, professor dessa cadeira. Posteriormente, eu fui agraciado com o título de professor emérito de 1972, se não me engano. Agora, a minha vida profissional, como já foi dito, eu sou descobridor de uma variante da hemoglobina humana, que é a primeira hemoglobina variante da América do Sul. É a hemoglobina designada por convenção, hemoglobina Niterói. E depois de aposentado, eu só trabalhei em clínica particular e no laboratório que é de minha propriedade. E hoje eu estou aqui. Muito bem. Eu dou continuidade à nossa conversa, professor. Aí localizamos um pouquinho mais da sua extensa e valorosa vida acadêmico-científica. Aí eu vou focar um pouco mais na nossa academia. Tá? E aí eu tenho algumas perguntas, são perguntas simples, mas que vão contribuir, a meu ver, para o nosso projeto. A primeira delas é: quando o senhor participou da fundação da Acamerge, que tem lá mais ou menos 48, 49 anos, 50 para arredondar, como é que o senhor poderia imaginar a academia agora, um meio século depois? O senhor... Eu não poderia imaginar. Realmente não. É uma situação esperada, né? Naturalmente, nós não projetamos tanto o nosso futuro adiante, ainda mais se tratando da entidade. Mas ainda assim, sobre a Acamerge,
eu gostaria de saber do senhor o que inspirou o senhor e outros contemporâneos fundadores a pensar em criar uma academia. Por favor. Eu penso que foi uma ideia comum de nos reunirmos cientificamente. E com isso, então, nasceu a academia. Muito bem, professor. E esse processo de fundação, naturalmente, isso não aconteceu da noite para o dia e nem de uma semana para outra. Exigiu, naturalmente, sonhos, reuniões, debates, até chegar a realmente fundar a academia. Como é que foi esse desenvolvimento de processo? O senhor lembra de detalhes, por favor? Não, eu não estou lembrado realmente de como foi a evolução desse processo nosso. Sei que, como foi dito, foram reuniões na casa de alguns e depois na sede da Associação Fluminense Médica Fluminense e posteriormente a consecução da academia. Posso fazer uma perguntinha, Tomás? Lembrando dessa época, eu gostaria de perguntar o seguinte: você se lembra das participações de Francisco Pimentel, Carlos Tortelli, Valdenir de Bragança, na elaboração da nossa academia? Me lembro porque eram expoentes lá da academia. O Tortelli, por exemplo, era um marco na medicina aqui em Niterói. O Pimentel era o bisturi de ouro. E o Valdenir Bragança foi nosso prefeito aqui em Niterói. Depois, né? Hein? Depois, mais tarde. Mas Valdenir sempre foi um colega muito bom, muito afável e me lembro bem dele. Esses dados, eles são extraordinários, professor. Além dos já citados, o senhor lembra de algum outro eminente fundador que o senhor tivesse assim, uma afinidade, ou mesmo que já não esteja entre nós, que o senhor queira ressaltar nessa entrevista de hoje? Não tenho lembrança no momento, não. Bom, então, naturalmente, quando se quer criar alguma coisa, há uma expectativa, há um sonho, há pelo menos um planejamento, né, daquela situação. E o senhor poderia nos dizer se o senhor tinha algum sonho que, por acaso, não foi contemplado durante ou nesse processo de meio século da Acamerge? Não, eu acho que a academia atual, ela preencheu todos os meus desejos. Muito bem. Vou continuar esse bloco passando as perguntas para os nossos confrades e confreiras. Por favor, professor Marcos Freitas, um dos nossos eminentes protagonistas no nosso Conselho Científico. Por favor. Praxedes, é com muito prazer que eu estou aqui hoje para
saudar a sua pessoa. Nós o conhecemos há muitos anos.